A própria palavra mágica vem de magia e sempre foi usada pelos ocultistas. A magia era mal vista e até proibida pela igreja, mas com a perda da religião, ela foi se tornando cada vez mais popular, até se tornar o que é hoje, onde as crianças se fantasiam de mágicos e tentam fazer suas magias. Desenhos animados são feitos para incentivar ainda mais. Games, filmes, tudo o que se possa imaginar. Até aí parece tudo uma brincadeira inocente. Afinal, tudo é um truque, nada é real. Mas como a culpa condena, ao fazer a menor pesquisa na net você se depara com a dura verdade. Se trata realmente de algo oculto. O primeiro relato de um show de mágica é descrito em um papiro egípcio datado de 2000 a.C. Ele falava de um ocultista chamado Dedi, o que hoje chamaríamos de mágico. O que você vai ouvir agora é a tradução. Seu nome é Dedi, respondeu o príncipe Rodadef. Ele é um homem velho, dizem ter 110 anos. Todos os dias ele come metade de um boi, 500 de fatias de pão, além de beber umas centenas de jarros de cerveja. Ele é capaz de arrancar a cabeça de uma criatura viva e depois restaurá-la. Ele é capaz de fazer um leão obedecê-lo. Ele conhece os segredos da morada do deus Tote, o qual sua majestade tem desejo de conhecer, para que possa construir as câmaras de sua pirâmide de acordo. Rei Khufu respondeu: vai e traga esse homem até mim, Rodadef. O príncipe desceu o Nilo, costeando as margens com um barco, e navegou ao sul, até encontrar uma cidade chamada Desnefru, onde Dedi habitava. Ele seguiu pelo litoral, carregando em sua liteira até a casa do mágico, que estava sentado à soleira da porta de sua casa. Quando Dedi percebeu a comitiva, foi saudado pelo príncipe, que lhe pediu que não levantasse, devido à sua grande idade. O príncipe disse: meu real pai deseja honrá-lo e lhe dá uma tumba no meio do seu povo. Rodadef ajudou Dedi a se levantar, e o tomando pelo braço, o levou até o seu navio. Dedi navegou em companhia do príncipe, enquanto em outro navio seguiam os assistentes e os livros de mágica de Dedi. Saúde, força e plenitude sejam teus, disse Rodadef, quando se prostrou perante o seu pai real, o rei Khufu. Eu voltei e trouxe comigo Dedi, o grande mágico. O rei se alegrou com a notícia e disse: traga um homem até minha presença. Dedi veio e saudou o rei, que disse: porque eu nunca vi você antes. Ele foi designado para o chamado, respondeu o velho homem. Você o enviou para mim, e aqui estou. O rei Khufu continuou: que você pode restaurar a cabeça que foram arrancada de uma criatura viva. Certamente que eu posso, majestade, respondeu Dedi. O rei respondeu: então chamem aqui um prisioneiro para ser decapitado. Eu preferiria que não fosse um homem, disse Dedi. Eu não faço isso com gado real, majestade. Então um pato foi trazido até Dedi, que cortou a cabeça do pato fora, jogando a cabeça para a direita e o corpo para a esquerda. Dedi falou algumas palavras mágicas, então a cabeça e o corpo foram unidos, e o pato levantou e grosnou em alto som. O mesmo foi feito em seguida com um ganso. O rei Khufu então insistiu que trouxesse uma vaca e que sua cabeça fosse cortada. Dedi restaurou o animal outra vez, e além disso fez com que ele o seguisse, ou seja, que pisasse exatamente nos mesmos lugares que ele pisava. Sua majestade então pediu a Dedi: é dito ainda que você possui os segredos da moradia do deus Tote. Ao que Dedi respondeu: eu não os possuo, é que eles estão guardados em uma câmara em Heliópolis. Lá as plantas estão guardadas em uma caixa, mas não há ninguém digno que consiga trazê-los à sua majestade. Não há mesmo ninguém que consiga essas plantas para mim? Perguntou o rei. Dedi então profetizou que 3 filhos nasceriam de Rud-dedit, esposa do sumo sacerdote de Ra. O mais velho se tornaria sacerdote, chefe em Heliópolis, e tomaria posse das plantas. Ele e seus irmãos um dia se sentariam sobre o reino todo e governariam sobre a terra. O coração do rei Khufu se encheu de tristeza e preocupação quando ouviu as palavras proféticas do grande mágico. Dedi então respondeu: o que se passa em sua mente, ó rei? Seu filho reinará após você então. O filho dele também, mas o próximo irá cair. Após essa parte é descrita a história dos filhos de Rud-dedit. A verdade é que a covardia das pessoas e o medo do sobrenatural faz elas desesperadamente negarem e irem atrás de teorias científicas que são incapazes de reproduzirem os fenômenos sobrenaturais em seus laboratórios. Outro relato que mostra que a magia está ligada diretamente com a magia negra, como o voodoo, por exemplo, é datada na Inglaterra, na Europa Ocidental, no reino de Henrique VII. Enquanto esse rei estava com sua corte no jardim, um mágico desenhou uma pomba no chão, semelhante a uma viva que estava em cima de um muro. Ele pegou um punhal e enfiou no meio do desenho. Na mesma hora, a pomba real caiu morta de cima do muro. O rei então proibiu a prática de mágica naquela época. No século XVI, um homem dito fazendeiro, mas que na verdade era um adorador de Satã, resolveu escrever um livro mostrando o lado bom da magia negra. O nome era The Discovery of Witchcraft, em português, A Descoberta da Bruxaria, com um conteúdo que mostrava a prática como algo bom e maravilhoso, e ensinava como fazer algumas iniciações fundamentais usadas até hoje.
O rei James VI, quando assumiu o trono, proibiu esse livro e ordenou que todos os exemplares fossem queimados. Mas muitos conseguiram sobreviver, e você pode encontrar exemplares ainda pela própria internet. Infelizmente, no século XVII, os senhores do mundo já estavam com um poder maior de controle mental sobre as pessoas. Eles usavam a mídia e lançavam pequenas matérias sempre mostrando a coisa com um aspecto positivo, incentivando as pessoas a pararem com seu medo. Assim, a mágica foi entrando no coração das pessoas, até que grandes shows começaram a serem produzidos. Explicações de algumas mágicas infantis sempre era dada, para assim justificar os grandes números dos espetáculos, que cientificamente eram impossíveis de ser realizados. Mas como eles mostravam aqueles pequenos truques infantis de festa de aniversário, as pessoas pensavam, de alguma maneira eles devem fazer esse outro maior. Mas na verdade a feitiçaria estava ali o tempo todo. Isso foi um grande plano, e acabou convencendo as pessoas que tudo aquilo era normal. E assim foi escondida a feitiçaria e a bruxaria no meio da mágica. A Rede Globo também quis introduzir os shows de mágica na população brasileira. Graças a Deus não tinha isso em sua cultura até então. Mas como devemos estar todos dentro da agenda global, eles usaram o mesmo truque do século XVII. E assim foi apresentado ao público brasileiro, que nunca foi muito de curtir isso. Um mágico renegado que havia sido recusado pelos grandes mágicos mundiais. E assim iniciou sua vingança mostrando como eram feitos os truques. Ele se tornou um fenômeno chamado Mr. M. Acredito que vocês devam lembrar. Esse mago renegado começou a mostrar que não existia mágica de verdade, mas sim truques. Aquilo era exibido para mais de 130 países. E assim a mágica caiu na graça das pessoas. Tudo aquilo foi um plano da elite global, para apresentar e acabar de vez com o questionamento das pessoas sobre a magia negra envolvida nas apresentações. E agora como eu arregalei seus olhos, e não gosto de ficar em cima do muro, gosto de ir a fundo na verdade, para provar a você o que eu estou falando. Aqui não existe eu acho. Eu quero que você preste atenção no depoimento deste homem, no dia em que ele revelou sua face. E agora com a mente aberta você vai perceber claramente que a intenção sempre foi de atrair as pessoas para a mágica, especialmente as crianças, iniciar elas nesse lixo chamado mágica. Depois que apareci, a mágica voltou a ser discutida com entusiasmo no trabalho, nas escolas, nas reuniões de família. Comecei a trabalhar profissionalmente quando tinha apenas 13 anos de idade. Fazia shows para crianças. Logo vi que ao descobrirem os segredos dos truques, as crianças passavam a gostar ainda mais da mágica. Passavam a se sentir parte da magia. Honestamente, vocês se sentem prejudicados pelo que faço? Garanto que hoje vocês amam a mágica mais do que amavam antes. A arte da mágica não sai prejudicada quando o público passa a conhecer os truques, porque o segredo é apenas uma pequena parte do espetáculo. A mágica verdadeira é a atuação do mágico. Valentino, Meu nome é Valentino. Before I go, I'd like to leave you with this thought. It is my belief. Acredito que a arte da mágica existe para todos, não apenas para alguns eleitos. A mágica existe para cada um de vocês, especialmente as crianças, porque vocês, as crianças, são o futuro da mágica.